Olha, um contexto aqui legal aqui que eu trouxe para vocês, bem rápido, não vou estender muito nesse vídeo, só para dar uma continuidade naquilo que eu sempre venho falando, né? E fazer um compilado das coisas que eu falo aqui com vocês, que são poucos vídeos que eu tenho, mas já dá para se ter uma noção da mensagem que eu quero trazer. O ponto de encontro entre a felicidade e o sofrimento está no aprendizado. Então, você sofre ou você é feliz dependendo da qualidade que você teve no seu aprendizado durante a sua vida. E isso não significa que você está fadado a sofrer ou a ser feliz. Só significa que você pode mudar a qualidade do seu ensino, a qualidade do seu aprendizado a cada momento que você está nesse mundo, que você está respirando. Hoje, se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, você ainda assim consegue aprender muita coisa para você poder então entender mais do mundo, entender mais do universo e entender mais de si mesmo. Então é uma compreensão muito necessária para o ser humano. Aqui eu vou trazer para vocês coisas básicas. Equilíbrio energético. Né? Equilíbrio energético. Vamos trabalhar aqui mente, corpo e espírito, bem rápido. Um compilado bem rapidinho de tudo aquilo que eu gosto de falar e de tudo aquilo que eu ensino, né? Parte básica, corpo. O corpo você tem que trabalhar na homeostase. A homeostase é um estado de equilíbrio do seu corpo. É onde seu corpo vai reagir da melhor forma possível a qualquer coisa. As suas reações emocionais, as suas reações físicas, né? Ao seu entendimento de cada situação que acontece na sua vida. Então é imprescindível que você tenha equilíbrio homeostático para trabalhar as situações que chegam para você, né? E eu toco tanto nesse assunto por quê? Porque eu tenho certeza que se 1, 10 ou 1 milhão de pessoas verem esse vídeo, eu vou estar fazendo elas entenderem que não tem como nós tentarmos nos curar de fora para dentro, trazendo bens materiais, trazendo pessoas, né? Não tem como. Você só vai conseguir ter a verdadeira cura de dentro para fora. Só vai haver uma verdadeira cura sua perante o mundo que a gente vê aqui hoje, né? Perante toda essa barbárie, toda essa injustiça, problemas e coisas boas também, né? Um mundo maravilhoso que nós temos aí para usufruir. Mas a gente só vai ver equilíbrio nessas duas coisas, entre o sofrimento e a felicidade, quando a gente tiver uma qualidade verdadeira de aprendizado. Então, no conceito básico ali corporal, a gente trabalha 4 elementos. A gente trabalha o aterramento com o universo, que seria andar descalço, que seria receber sol através das mãos, de todos os seus sensores, né? Nós trabalhamos depois com água, que seria a água do mar, que ela neutraliza cargas negativas. Então, quer dizer, para você vai ser excelente você ter esse tratamento com a água do mar, porque você vai neutralizar cargas negativas do seu corpo. E automaticamente isso é meio que automático no seu corpo. Assim como o seu inconsciente, tudo aquilo que seu corpo recebe não passa às vezes por você, pelo seu crivo, né? Então, muitas vezes você absorve informações que você nem queria absorver. Muitas vezes você vê uma imagem e você fica com aquela imagem na cabeça dias e dias e você nem queria ficar. Você estava até querendo esquecer. Mas só que a mente não funciona dessa forma. Quando você vai entender que para a mente não existe não, então se torna muito mais difícil você ter esse entendimento, né? Você, infelizmente, vai conseguir fazer com que o seu subconsciente se encha de várias coisas do mundo e que o seu subconsciente não consiga tomar decisões certas e assertivas porque já está sobrecarregado. Porque os 5% que vem ao teu consciente faz parte daquele 95% daquele inconsciente ruim, entendeu? De toda aquela deturpação, de todo aquele problema. E o único jeito de você fazer isso é melhorando a qualidade do seu aprendizado, daquilo que você enxerga, daquilo que você ouve, daquilo que você faz. Tá? A água H2O é a mesma coisa, a parte corporal tem isso também. E por último ainda também tem o sol. Então são os 4 elementos, sabe? Muito simples de trabalhar. Os 4 elementos da Terra, os 4 elementos que compõem a nossa vida, né? Que fazem com que os nossos átomos se transformem em células e cada uma dessas células trabalhe em conjunto para manter um ecossistema equilibrado dentro do seu corpo. Então assim, é tudo muito simples de entender.
Se você trabalhar a sua energia e trazer essa energia de dentro para fora, você vai ter tudo o que você quiser do universo para você, e você ainda vai ter equilíbrio homeostático para ter um relacionamento maravilhoso, para ter uma qualidade de vida com seus filhos maravilhosa, com seus amigos, com seu pai, com a sua mãe. Você vai se transformar em outra pessoa. Tudo isso porque você vai se equilibrar homeostaticamente. Falando da mente, volto a falar sempre aquilo que eu falo. É a questão do observador. É a questão de quem está observando. É você que está observando aquilo que acontece na sua vida, ou você é simplesmente um passageiro e quem está observando e tomando decisão é o teu subconsciente, é o teu automático. Então, quer dizer, eu gosto de carnaval, mas eu sou cristão. Porém, o carnaval, ele me tenta, ele me chama e eu vou, porque não faz tanta diferença assim. Todo mundo vai, todo mundo faz. Creio que seja mais uma questão de princípios, né? E de valores, daquilo que você realmente acredita. Então, esse exemplo que eu dei agora é só para você entender o quanto é difícil a gente viver com todas essas decisões que a gente tem que tomar. Então, é importantíssimo que tomemos decisões com qualidade, né? Para não sofrer consequências no futuro. Então, a mente tem que ser controlada por nós. Através do quê? Do terceiro ponto, que é o espírito, que é a consciência, que é a nossa alma. Estamos falando da mesma coisa, né? Estamos falando da mesma coisa. A consciência é aquilo que rege o nosso entendimento e a nossa ligação entre nós e o Criador. E quando eu falo aqui Criador, eu estou falando do modo geral, para quem é ateu, para quem não é ateu, para quem é cristão, para quem é evangélico, né? Para quem é católico especificamente, né? Se está dentro da religião cristã. Eu estudo teologia, eu gosto muito de teologia, gosto muito de psicologia também, faço faculdade de ambas as matérias, as disciplinas, né? E posso garantir para vocês que o que eu estou falando aqui faz todo sentido. E vocês vão ver resultado na vida de vocês se vocês seguirem esse plano. Corpo, mente e espírito, nessa ordem. Comecem trabalhando no corpo de vocês, equilibrando tudo que tem para equilibrar. E depois, se vocês quiserem, eu faço mais vídeos sobre isso, especificando cada ponto. Depois vá para sua mente, comece a trazer o observador para dentro de você. Você tem que controlar, é você que é a primeira pessoa. Você tem que entender aquilo que você está fazendo. Então, se você não entende, estuda para entender. E é aí que vem a diferença entre o encontro do sofrimento e da felicidade ser o teu conhecimento. Porque se você não entende muito de determinada coisa e você vai tomar uma decisão sobre aquela coisa, aquilo vai fazer com que você tome uma decisão errada, compreende? Então é muito difícil de tu não compreender isso, se você levar a lógica, né? Só que as pessoas deixam o subconsciente narrar a vida delas, por quê? Porque é muito mais fácil. Porque o nosso cérebro, ele constrói atalhos para chegar em determinados níveis de prazer, de saciação de desejos. Então é muito mais simples, é muito mais prazeroso viver nessa vida quando a gente não tem controle sobre ela. Porque quando nós temos que ter controle sobre a vida, as coisas mudam totalmente de figura. A gente passa de ser o observador para ser o observador e o observado. Então nós sabemos que nós estamos tomando uma decisão para que a nossa vida, a minha vida, seja melhor. Então eu preciso tomar uma decisão sábia. Então, antes você está tomando uma decisão sem levar em conta que essa decisão é sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, da sua esposa, né? Então, às vezes, quando acontece algum tipo de problema no relacionamento, às vezes, quando acontece algum tipo de problema no trabalho, falta oxigenação no nosso cérebro, falta nós até respirarmos melhor. A respiração, ela traz alívio, ela traz sensações de bem-estar, ela traz menos ansiedade, o mar traz menos ansiedade, o sol dificulta você a ter mais doenças, porque você está com o sistema imunológico fortalecido, vitamina D, cálcio, o sol traz cálcio para a sua longevidade. Então são decisões que você toma baseado no seu conhecimento, naquilo que você conhece, né? E quando a gente fala sobre espírito, a gente está falando da consciência. O que a gente quer dizer com isso? É aonde se liga a consciência com a mente. Então você vai trazer todo esse contexto de alma, de espírito,
para dentro de consciência. Porque nada mais é do que você ser um ser consciente das suas ações. Então você está trazendo consciência corporal, consciência ao seu corpo, melhor dizendo, né? Porque consciência corporal seria movimentos, né? Mas você está trazendo consciência ao seu corpo, ao seu interno, para que tome as decisões melhores, para que viva melhor, para que respire melhor, para que faça exercício melhor, para que ame melhor as pessoas e a você mesmo. É tanta qualidade quando você começa a entender logicamente a vida, que você começa a trazer então coisas muito simples, que não tinham tanto valor antes para você, começam a ter, né? Então às vezes você começa a perceber que não precisa ter 5 casas espalhadas por todo local, né? Só para você ir para um lugar ou outro de vez em quando. Você começa a ser mais limpo, né? Mais livre para poder tomar suas decisões, inclusive nesse sentido. Você não fica refém de coisas que você ficaria se você não tivesse um conhecimento tão aprofundado sobre algumas coisas que precisam ter, né? E uma delas é a consciência. Você precisa entender que a consciência, ele é o nosso mecanismo evolutivo mais recente, de certa forma, porque nós trabalhamos como conceito de alma aquilo que rege a nossa vida, né? Então, acredito que não existe um ser humano sem alma vivo no mundo, né? Então, nós trazemos muito com esse conceito, mas nós temos que entender que a consciência, ela transpõe isso, ela transcende tudo isso, né? A consciência é como se fosse uma cadeira, é como se fosse uma mesa, perdão, apoiada pelo teto. E essa mesa apoiada pelo teto, ela também contém 4 pés fixados no chão ou presos ao chão. Porém, se você quebrar uma perna dessa mesa, essa mesa não vai cair. Porque você tem uma ligação dessa mesa com o teto também. Então você percebe como essa analogia é tão importante para você entender o conceito de consciência verdadeira, o conceito de consciência daquilo que vai te trazer luz mesmo para sua mente, né? Porque se essa ligação com o teto, que seria com o Criador, através da nossa consciência, ela não estiver ligada, você estiver no automático, isso vai estar desligado aqui. Então a sua mesa vai estar apoiada só pelo chão, pelas 4 pernas que ela tem. E se você quebrar uma perna dela, você cai. Então vou dar um exemplo para você. Se acontece um problema muito sério com você, quebrou uma perna da sua mesa, mas você está ligado ao Criador, você está ligado com a sua consciência atenta, com a sua consciência focada naquilo que precisa ser feito, nas consequências que você quer trazer para a sua vida no futuro, tomando as melhores decisões hoje, aí você faz o quê? Aí você começa a entender que você tem algo maior que te guia, que te move. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a manifestar as coisas, você começa a entender que o universo, ele é manifestado porque você percebe. Porque se você não percebesse, ele não iria se manifestar. Então é necessário que você perceba o mundo, que você entenda o mundo como ele realmente é, para que então ele se manifeste para você. Para que então você consiga ter aquilo do mundo que você realmente deseja. E é nisso que eu entro. Esse é o meu trabalho, essa é a fonte de toda a minha vida nos últimos 15 anos, de estudo acadêmico, autodidata e trabalho também. E eu tô aqui para tentar trazer um pouco de luz para as pessoas e para mim mesmo. Porque quando eu trabalho falando com vocês sobre isso, eu estou também me recolocando na mesma posição que eu comecei a me colocar 15 anos atrás. Que é a posição de entender que o universo, ele tem sentido. Ele tem propósito. Você precisa entender o propósito do sentido da sua vida. Então há um sentido para a sua vida e esse sentido, ele tem um propósito, tem um porquê. A família conceitual hoje, a família tradicional que era lá no século passado, que continua hoje, né? Ela tem um porquê de existir. É para a gente transcender tudo aquilo que a gente sabe, passar para as próximas gerações e continuar evoluindo, né? Com tecnologia, com aprendizado, com cultura. Mas que cultura que nós estamos levando hoje para o futuro, né? Eu vou
parar por aqui. Agradeço a vocês. Valeu por ter visto o vídeo aí. Um abraço.